Olá, semioticistas. Bom, hoje nós trataremos das paixões complexas e para poder entender o vídeo este vídeo é inevitável que se veja o vídeo anterior, onde eu faço a leitura de um texto e a partir desse texto aqui nós vamos realizar a nossa análise e tentativa de ilustração das paixões complexas, certo? Então vejamos primeiro o seguinte. O estado inicial do percurso das paixões complexas é denominado por Greimas pelo estado de espera. Então, a espera ela define-se pela combinação de modalidades, pois o sujeito ele deseja um objeto, ou seja, ele quer ser, mas nada faz para consegui-lo e acredita crer ser, não, acredita poder contar com outro sujeito na realização de suas esperanças ou na obtenção de seus direitos. Então, caracteriza-se, portanto, pela confiança no outro e em si mesmo, e também se caracteriza-se pela satisfação antecipada ou imaginada da aquisição do valor desejado. Então, ao saber impossível a realização do seu querer e infundadas as suas crenças, o sujeito ele passa ao estado de insatisfação e de decepção. Então, vejamos o seguinte, nós temos o relaxamento da espera, que dá lugar à intenção, logo a satisfação imaginada, que dá lugar à insatisfação, e a confiança, que pode dar lugar à decepção. Tentando relacionar esse fragmento teórico com o texto em análise, e volto a dizer, texto lido no vídeo anterior, o personagem Brotero ele exprime claramente a sua insatisfação e a sua decepção, e o faz explicando-as pela espera pressuposta. Então, ele dá ênfase sobretudo à decepção, à crise de confiança em que se encontra no momento da redação da carta. Então, vejamos o seguinte fragmento do texto que diz assim: a questão para mim é de lealdade, já não digo política, mas lealdade pessoal. A questão é com Vossa Excelência. Foi Vossa Excelência que me obrigou a romper com o ministério dissolvido, mais cedo do que era minha intenção, e talvez mais cedo do que convinha ao partido. Foi Vossa Excelência que uma vez, em casa de Duzé, me disse a uma janela que os meus estudos de questões diplomáticas me indicavam naturalmente a parte de estrangeiros. Há de lembrar-se que lhe respondia então ser para mim indiferente subir ao ministério uma vez que eu servisse ao meu país. E Vossa Excelência replicou: muito bonito, mas os bons talentos querem-se no ministério. Então, nesse trecho, mostra-se que o sujeito, Brotero, ele acreditava piamente que ia ser escolhido para ministro e que o conselheiro devia-lhe a indicação pelos acordos anteriormente estabelecidos. No texto se dizia o seguinte: as combinações variavam, mas o meu nome figurava em todas elas, e que ninguém ignorava as finezas de Vossa Excelência para comigo, os bilhetes em que me louvava, os seus reiterados convites, etc. Confesso a Vossa Excelência que acompanhei a opinião geral. Vejam que a carta ela marca bem a desilusão do personagem Brotero com o conselheiro, que, ao seu ver, foi desleal e não cumpriu a sua parte no compromisso assumido. O conselheiro, no papel de destinador, manipulou o deputado Brotero por tentação ao acenar-lhe com um ministério. Brotero, o personagem, agiu de acordo com os desejos do conselheiro, que não lhe concedeu, em contrapartida, o reconhecimento e retribuição devidos. Ou seja, o conselheiro não o fez ministro. O deputado interpreta o fato de não ter sido indicado como algo extraordinário, como uma ruptura no percurso narrativo. Bem no início do texto ele diz assim: há de parecer estranho a Vossa Excelência tudo o que vou dizer neste papel, mas por mais estranho que lhe pareça, e a mim também, há situações tão extraordinárias que só comportam soluções extraordinárias.
Então vejam que o contrato de confiança estabelecido entre sujeitos não é necessariamente um contrato verdadeiro, mas na maior parte das vezes é um contrato imaginário, que Gremar chamava de um simulacro. E os simulacros, eles não têm fundamento intersubjetivo, embora determinem mesmo assim as relações entre sujeitos. No texto, o conselheiro pode sempre afirmar que nunca havia prometido nada a Brotero, o que não invalida a confiança nele depositada pelo deputado. Diretamente, ele nunca prometeu nada, o fazia indiretamente, e Brotero construiu um simulacro que determinou seu relacionamento com os outros e também suas ações, e de repente ele viu malograr a sua confiança. Então, as paixões primeiro, de insatisfação e ou decepção, elas denominam-se em português por amargura, ou seja, são efeitos passionais de insatisfação e de decepção. Também são denominadas de desilusão ou desengano, que são efeitos passionais de decepção somente, e de frustração, né, que são efeitos passionais de insatisfação, entre outros, né? Por outro lado, as paixões contrárias, ou seja, de satisfação e de confiança, ocorrem como alegria, felicidade, que são efeitos de satisfação pela obtenção do objeto, e de esperança e ilusão, né? Efeitos de passionais de confiança no outro, né? Então, ilusão e felicidade eram as paixões de Brotero enquanto ele acreditava na sua futura indicação para o ministério. E ele se alegrava com que diz no texto, as distinções especiais de que era objeto na Câmara e com as finezas do conselheiro. E a notícia da indicação do novo ministério viria, assim, comprovar-lhe e renovar-lhe a crença e a alegria que ele tinha, ou, como aconteceu, levá-lo à crise de confiança. A insatisfação e a decepção conduzem, por sua vez, a outros estados, né, conforme as mudanças narrativas ocorridas no texto. Então, vejamos que ou se volta à situação inicial de confiança e de satisfação, né, ou se passa pelo recrudescimento do sentimento de falta ou de perda, às situações de aflição e de insegurança. A insegurança e a aflição são paixões tensas, resultantes da certeza do sujeito de que não conseguirá os valores almejados e de que o sujeito em que depositou confiança não era dela merecedor. Então surge o sentimento de falta. O sujeito aflito e inseguro encontra-se em situação insustentável de tensão. A falta resolve-se de duas formas: pela reparação ou pela resignação e conformação. Então, no texto lido no vídeo anterior, esse texto ele ilustra a insegurança e a aflição de Brotero, assim como sua tentativa de liquidação de falta. A aflição e insegurança, elas exprimem-se nos trechos onde ele diz o seguinte: a opinião enganou-se, eu enganei-me. O ministério está organizado sem mim. Considero esta exclusão um desdouro irreparável e determinei deixar a cadeira de deputado a algum mais capaz, e principalmente a algum mais dócil. Onde aqui se lê o desespero pela perda do cargo e a insegurança nos relacionamentos, pois ele não sabe mais em quem acreditar. A reparação da falta manifesta-se, em primeiro lugar, sob a forma de hostilidade do sujeito para com o responsável por suas perdas, né? E também ao dizer que ele renuncia à cadeira de deputado, ou que a deixa para alguém mais, como diz o fragmento alguém mais principalmente mais dócil. Então Brotero ele rompe com um contrato com o destinador desleal que não cumpriu o compromisso assumido e registra o sentimento de malquerência que marca seu novo relacionamento com o conselheiro.
E esse desejo de fazer mal instala pelo querer fazer. O sujeito reparador da falta, ou seja, para liquidar a falta, o sujeito malevolente ele deve ainda ser ainda modalizado pelo poder fazer. Ou seja, o poder fazer ele manifesta-se como a possibilidade de destruição do ofensor, graças ao desejo desse aniquilamento provocado pelo sentimento de honra ofendida. No texto de Machado, o cargo de deputado oferece a Brotero a possibilidade de prejudicar o conselheiro. Ele diz: não quero desabafar nas esquinas, na rua do ouvidor ou nos corredores da Câmara. Também não quero manifestar-me na tribuna amanhã ou depois, quando Vossa Excelência for apresentar o programa de seu governo. Então, vejam que o personagem Brotero ele pode fazer isso, ele pode manifestar esse desejo de aniquilamento sobretudo devido ao cargo que ele ocupa. Então, qualificado pelo querer fazer mal a quem o ofendeu e pelo poder fazê-lo, o sujeito Brotero ele está pronto para reparar a falta, pela vingança ou pela revolta, né? Então, trata-se no caso de revolta contra o destinador injusto. E, segundo Fontanille, o sujeito revoltado ele rejeita o destinador, mas não os valores que o destinador representa. Ou seja, Brotero ele descrê ao conselheiro, mas continua a acreditar no sistema de que faz parte e em que ele permanece. O sujeito da malevolência ele vive as paixões da hostilidade, da antipatia, da aversão, enquanto que os sujeitos que podem reparar a falta sofrem o ódio, a cólera, a raiva ou o rancor. Brotero é um sujeito encolerizado. Do mesmo modo que a insatisfação e a decepção levam à malquerência da hostilidade e do ódio, a satisfação e a confiança conduzem à bem-querência da afeição sob a forma do amor, da amizade, da estima ou da simpatia. Enfim, então vejamos como esse exemplo, ele em resumo mostrou que as paixões complexas, elas se explicam como uma configuração modal sustentada pela organização narrativa. O rancor de Brotero define-se pelo querer e pelo poder fazer mal ao destinador que não cumpriu o compromisso assumido, segundo a interpretação de Brotero. Brotero percorreu as etapas passionais da espera, satisfeita e confiante, da frustração e da decepção, da aflição e da insegurança devido à falta sofrida que lhe despertaram finalmente o rancor, né, que é tão bem expresso nesse texto. Então, para finalizar, dizer que o exame das paixões, sob a forma de percursos modais, explica a organização semântica da narrativa, ou seja, os estados de alma dos sujeitos modificados no desenrolar da história.